Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos deixar uma breve meditação com fundamento na palavra de Deus. A nossa região aqui no sul da América, nesses últimos dias, foi alcançado por algo deprimente, algo totalmente refutável. Um país vizinho aqui fizeram festas acerca da legalização do aborto. E nós queremos deixar aqui uma meditação baseada na palavra de Deus acerca disso. A igreja do presente, ela tem se omitido em certo ponto a muitas questões, e algumas pessoas elas ficam na zona de conforto e têm medo de se posicionar, de se colocar e de defender a palavra de Deus. Nós temos que entender que a igreja ela é o sal da terra, é a luz do mundo. E o Senhor conta com cada um de nós para mantermos os primórdios da palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, refletir algumas coisas à luz da palavra de Deus acerca do aborto. Primeira coisa que eu quero colocar para as pessoas que vão nos assistir é que nenhum crime pode compensar outro crime. Uma incoerência muito grande que eu vejo nessa questão é quando alguém acha que um crime pode corrigir um outro crime. Então, seja qual for as circunstâncias que traga a possibilidade de uma mulher ficar grávida, eu não posso entender que se ela engravidou de uma maneira que ela não esperava, mesmo que isso seja de uma forma que venha trazer sequelas, eu não posso entender ou aceitar que um crime, porque o aborto é um crime, acabe compensando um outro crime. Quer seja um estupro, uma violentação, quer seja qual for a causa. O que a palavra de Deus vai nos falar, meus irmãos, acerca disso? Quando nós lemos Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, o eterno Deus vai falar para o profeta Jeremias dizendo o seguinte: antes que tu te formasse na madre, eu te conheci. Antes que tu te gerasse no ventre, eu te escolhi e te dei por profeta às nações. Então, veja bem, o plano de Deus, o projeto de Deus na vida de uma pessoa, começa antes da formação no útero feminino, no útero de uma mulher. Antes que o embrião se forme, Deus, na sua presciência, já tem conhecimento que aquela vida está num processo de formação. Logo, se eu interromper uma gravidez, quer seja o motivo que precede, no caso que me leve a fazer isso, eu estou então intervindo num plano divino na vida daquele ser que se formou ou que está se formando no ventre de uma mulher. Talvez alguns pensem, mas tem que analisar a situação em que isso aconteceu, e há uma alegação muito forte em caso de estupro. Ok, o estupro é um crime hediondo, passível de total refutação, de repúdio. Agora eu pergunto para você: matar um inocente que não pode se defender também não é um crime hediondo? Matar um indivíduo que possa se defender já é algo horrendo, hediondo. Agora você imagine matar um ser que não tem condições de se defender. Mesmo que esse ser foi gerado numa situação
traumática, nós temos que crer que Deus tem o poder para salvar e para mudar a história dessa pessoa. Quem conhece a história de Jabes, que Deus na sua gestação foi complicada e a sua infância foi complicada, mas a Bíblia vai dizer que quando Jabes, no livro de Reis, fez um propósito com Deus, Deus mudou a vida de Jabes. Então, em primeiro prisma, eu quero dizer para você nesse momento, que o plano divino começa na vida de uma pessoa antes dele ser um embrião. Quando parte do seu corpo está ainda nas entranhas de seu pai e parte está nas entranhas de sua mãe. Ali começa o plano divino. E nenhuma criatura tem o direito de intervir naquilo que Deus está agindo, que é a formação de uma vida. Segundo ponto, nós temos que entender o seguinte, que os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor. Se Deus é quem permite que esse filho venha, e venha como herança, como eu poderia então intervir naquele ser ou na vida daquele ser que está se gerando dentro de mim? Talvez muitos possam dizer, mas pastor, pense nas circunstâncias que esse ser foi concebido. Pense na situação. Sim, eu penso nisso, mas volto, entendeu, a dizer o seguinte, pode um erro corrigir outro erro? É claro que não. Não tem como um erro corrigir outro erro. Eu entendo todas as circunstâncias, as alegações, entendeu, que envolve isso. Eu entendo. Mas nós não vamos encontrar justificativas para apoiar que um erro venha corrigir outro erro. Se nós vamos condenar alguém pela prática de algo hediondo, eu não posso me tornar semelhante àquelas pessoas que praticam coisas tão horrendas, tão hediondas também. Porque senão eu vou ficar no mesmo nível, no mesmo patamar. O salmista Davi, no Salmo 71, no verso 6, ele vai dizer assim, ó, desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Veja bem, meus amigos. O salmista, por inspiração divina, ele vai nos dizer aqui, ó, que desde o ventre da mãe ele já dependia de Deus, e Deus, quando ele estava no ventre da mãe, nas entranhas de sua mãe, sustentava eles. Você pensa que os olhos de Deus não contemplam uma vida que está se gerando no ventre materno? É claro que Deus contempla. E a pergunta é, o que acontecerá com essas pessoas que praticam o aborto, não se arrependem do que fizeram? O que será dessas pessoas? Qual a alegação que darão diante de Deus? Haja visto que o ser que mataram, porque essa é a expressão, mataram essa criança covardemente, sem dar-lhes nenhuma chance de se defender? O que tal pessoa hedionda vai falar diante de Deus quando Deus perguntar por aquela criança que um dia foi parar no seu ventre? Que desculpa uma mãe dará para Deus naquele dia? Que desculpa uma mãe vai poder falar para Deus para que venha convencer o coração de Deus
Não, não vai ter desculpa, meus amados irmãos. Lendo a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 7, olha o que vai dizer o texto. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Eu quero chamar bem a sua atenção para esse versículo. Que culpa tem a criança que está sendo gerada se ela foi concebida de uma forma traumática, problemática? A criança que está sendo gerada no ventre da mãe é inocente. E a Bíblia diz que ninguém pode condenar um inocente à morte. A criança que está no ventre, ela não tem culpa da maneira que ela foi gerada, seja ela qual for. No momento de insensatez, no incesto, numa atitude hedionda, o ser que foi formado no ventre é inocente, não tem culpa. Nós não podemos permitir que pessoas mudem a realidade dos fatos. Como nós vamos permitir isso, meus irmãos? Como nós vamos aceitar isso? Não tem como nós compactuarmos com essas coisas. O ser que se forma agora nas entranhas da mãe, que é assistido por Deus, que é conhecido por Deus antes dele chegar ali naquele estado, é inocente. Completamente inocente. E a Bíblia vai dizer que nós não podemos condenar um inocente à morte. Coloquem a mão na consciência. Pense no que estão fazendo. Porque há uma geração provocando a ira de Deus, provocando a ira do Criador. Deus advoga a causa dos inocentes. Deus peleja pelos inocentes. Então pense isso, eu fico até mesmo indignado em ver algumas lideranças cristãs que acabam aceitando esse tipo de coisa. Pessoas covardes, completamente covarde, que têm medo de se posicionar e manter a verdade bíblica em pé. A igreja continua sendo o sal da terra, a luz do mundo. Veja bem, quando nós lemos Jó, livro de Jó, capítulo 31, versículo 15, diz o seguinte: aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Quem é que forma, meus amados irmãos? Quem é que forma uma criança? Quem é que forma um ser? É Deus. Então pense nisso. Para nós encerrarmos esse breve hino, essa breve refutação, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, escute-me bem. Diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero chamar a vossa atenção aqui. Esse vídeo, ele não é condenatório. Esse vídeo, ele não está sendo gravado para condenar você. Esse vídeo está sendo gravado para trazer um alerta para a tua vida e falar para você que há uma esperança, sim. Basta haver um arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Então, veja bem, não estamos aqui para condenar, e eu quero mais uma vez deixar bem claro que eu entendo que muitas das vezes as circunstâncias que precedem
Uma gravidez indesejável é traumática, é problemática. Eu entendo isso. Só que eu não posso ir contra as razões bíblicas e lógicas. Primeiro ponto, o ser que foi fruto desse evento é inocente. A criança é inocente. E hediondo é aquele que tira a vida dela. Escute-me bem. Há um tempo de arrependimento. Há um tempo, há uma oportunidade de fazer um concerto com Deus. Então pense nisso. O mundo, disse Jesus, já no maligno. E não são poucas as invenções maquiavélicas, diabólicas, que têm surgido para afrontar a Deus, para afrontar a palavra de Deus. Aí depois se lamenta por tanta coisa que acontece. Agora, como não acontecer? Se homens perversos, sem temores de Deus, provocam a ira do Todo-Poderoso. Então pense nisso. O aborto, o ato de abortar, não tem base bíblica, não tem apoio bíblico, independente das circunstâncias e da situação. Que Deus nos abençoe. Que o eterno Deus possa abrir o entendimento de todos e que nós possamos combater pela essência da palavra de Deus. Deus é amor. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar você. Então pense nisso. Que Deus te abençoe.